15 de maio de 2026, estamos no 5º ano e no dia 81 desde o início da invasão em grande escala. Sejam muito bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar ataques a refinarias, que vão ser novamente muito interessantes. Também vamos ver como houve novamente ganhos territoriais, pois, de fato, hoje podemos relatar mais um avanço. E o que também vamos analisar são, é claro, alguns ataques de drones muito interessantes ao longo da Península da Crimeia. Vamos começar. Eu diria que não vamos enrolar muito. Ontem, analisamos um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia desde o início da invasão. Principalmente Kiev foi muito atingida, incluindo muitos civis. Como veremos mais tarde, a Ucrânia é muito boa em atingir refinarias e depósitos russos, mas ao mesmo tempo sofre com a falta de capacidade própria de defesa antiaérea. Os mísseis Patriot são muito difíceis de conseguir, pois interceptam mísseis balísticos maiores. Os russos agiram como já fizeram muitas vezes antes, sobrecarregando a defesa aérea ao inundar o céu com muitos drones e depois de várias horas de ataque contínuo, lançaram vários mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro em seguida. O motivo disso, é claro, é que os russos esperam que quando os mísseis balísticos chegarem, a defesa aérea ucraniana já esteja simplesmente sobrecarregada pelos drones. Seja por haver muitos drones no céu, seja pelo alto consumo de munição, ou talvez por alguns sistemas que, devido ao desgaste, não estejam mais operacionais. Até os mísseis chegarem, qualquer coisa serve para eles. O importante é que menos sejam interceptados. Esses mísseis atingem instalações de energia, alvos militares e principalmente civis, como prédios residenciais. E para que a defesa antiaérea permaneça constantemente estável, é preciso uma boa combinação de capacidades de defesa antiaérea, que possam atingir mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, mas principalmente também aquelas que derrubam drones do céu para que a defesa antiaérea não fique sempre sobrecarregada. Por dia, segundo o Estado-Maior ucraniano, ou seja, de acordo com uma fonte ucraniana, os russos produzem mais de 550 drones Geran-2. Isso é praticamente a cópia licenciada do Shahed-136 do Irã. Além disso, há outros tipos de drones que também representam perigo para os civis. Vocês todos me conhecem bem o suficiente. Eu não sou um homem de ficar sentado e apenas observando. Por isso, lanço uma nova campanha de arrecadação, chamada United 24. Junto com outros youtubers alemães, vamos apoiar uma campanha para proteger o espaço aéreo ucraniano, para que, especialmente durante esses ataques, recursos essenciais estejam disponíveis e muitos civis não precisem mais sofrer com os ataques aéreos diários. Para todos que quiserem ajudar, há um link no topo da descrição do vídeo ou, alternativamente, para meus amigos que assistem pela TV, um código QR que será exibido aqui. Juntos, certamente vamos atingir a meta de doações, como já conseguimos alcançar tudo o que estava ao nosso alcance até agora. Obrigado pelo seu apoio, tanto nas antigas campanhas de doação quanto nesta. Após ataques devastadores aos depósitos de petróleo e refinarias em Tuabs e Perm, que resultaram em paralisações e destruição total, ataques de drones ucranianos aparentemente também atingiram a maior refinaria de petróleo em Ryazan. A instalação, que processa cerca de 17 milhões de toneladas por ano, é uma das principais refinarias da Rússia. Lá são produzidos, entre outros, gasolina, diesel e querosene, popularmente conhecido como combustível de aviação. Ou seja, exatamente os recursos que são decisivos tanto para a economia e pesquisa econômica quanto para o setor militar. O que acho mais interessante, sem dúvida, é que essa refinaria foi considerada por muito tempo um dos locais mais bem protegidos pela defesa antiaérea. Ou essa defesa antiaérea é ineficaz contra drones ucranianos, ou, como suspeito, devido às perdas na linha de frente e ao grande deslocamento de forças para a Praça Vermelha para o desfile de 9 de maio. Vários sistemas foram removidos daqui e fizeram falta. Já discutimos isso várias vezes. Se os russos querem proteger melhor algum lugar, atualmente, eles inevitavelmente precisam retirar sistemas de outros locais, porque o estoque já não oferece muita coisa. Chama a atenção também a regularidade desses ataques. Em poucos dias, grandes refinarias ou instalações de energia são repetidamente atacadas. As duas últimas foram até mesmo declaradas como perda total.
O querosene, em especial, é muito relevante aqui. A Rússia trava uma guerra baseada em força aérea, bombas planadoras e operações aéreas contínuas. Por isso, as refinarias estão cada vez mais visadas. Para Moscou, isso está se tornando lentamente um problema estrutural. Grandes refinarias não podem ser simplesmente deslocadas ou totalmente protegidas. Elas são alvos enormes e estacionários com infraestrutura complexa. Mesmo que apenas algumas partes sejam danificadas, a produção, o armazenamento ou a distribuição podem ser seriamente afetados. Mas agora, os ucranianos não estão mais tentando apenas danificar as partes mais importantes da cadeia de produção, mas destruir refinarias inteiras ou depósitos. Durante o ataque, uma casa residencial também foi atingida. Parece que o drone, a caminho do alvo, sofreu interferência da guerra eletrônica russa ou saiu do curso. A direção de voo para a refinaria estava correta, só que havia outro prédio no caminho. Não acho que isso tenha sido intencional. Por que os ucranianos atacariam apenas um prédio residencial se logo atrás dele há um alvo de alto valor muito mais interessante? E se eles quisessem se vingar de ataques russos, como o de Kiev contra civis, eles poderiam fazer isso teoricamente de forma muito mais fácil ao longo da própria região de fronteira. Por que permitir que um drone voe tão longe? E, acima de tudo, para os ucranianos, seria um grande problema de relações públicas se eles começassem a atacar civis com drones ou a atirar deliberadamente em civis. Na região de Kostiantynivka, aumentam os sinais de que a Força Aérea Russa está entrando na fase mais intensa dos ataques para a ofensiva de primavera e verão no Donbass. A situação está se desenvolvendo de forma especialmente crítica atualmente ao longo desta área aqui, especialmente na área vermelha. Na área vermelha, é claro que precisamos agir de forma decisiva. Isso não é o que foi conquistado ontem. Não, o que estamos vendo aqui são as conquistas acumuladas das últimas 3 semanas. Mas há poucos dias, a 24ª Brigada Mecanizada Ucraniana publicou uma gravação que supostamente mostra grupos de assalto russos dentro da localidade de Molotcharka. Aqui é o local marcado pelo alfinete azul. Isso é militarmente relevante, pois o local protege um dos últimos eixos de abastecimento das unidades ucranianas ao sul de Kostiantynivka. Pela rota em direção a Istynki, ou seja, a localidade um pouco mais ao norte, ainda passa grande parte do abastecimento para as forças ucranianas, assim como para unidades que, indiretamente, ainda estabilizam a região de Chassivja. Além disso, por meses, o local teve funções importantes como área de fogo recuada da artilharia ucraniana. Exatamente por isso, a presença russa ali é tão problemática. Mesmo pequenos grupos russos podem ser suficientes para restringir os movimentos de abastecimento, desalojar posições de artilharia ou aproximar o reconhecimento por drones das linhas ucranianas. Ao mesmo tempo, a colina 211 e o leste de Kostiantynivka estão sob controle ucraniano. O que naturalmente significa que os russos, mais ou menos como mostrado aqui, permanecem na área amarela e não conseguiram avançar lateralmente. O principal não é se a Rússia controla totalmente o local, mas se consegue manter presença operacional permanente ali. Até agora, eles só passaram por aqui com poucos soldados, sem controlar totalmente a faixa de terreno. Esse padrão tem sido cada vez mais frequente. Unidades russas inicialmente infiltram áreas de casas de campo, trechos de floresta ou construções periféricas, estabelecem pequenas cabeças de ponte e posições avançadas e vão expandindo essas áreas gradualmente sob proteção de drones e apoio de fogo constante. Particularmente interessante nesse contexto é também a atividade das unidades de drones ucranianas da 36ª Brigada de Infantaria Naval, pois eles documentaram uma clara movimentação da infantaria russa diretamente para os prédios na parte leste de Kostiantynivka. Antes, os combates se concentravam nas áreas de Dachas de Shemek e Metalurg, localizadas na área vermelho escura. Desde abril, os ataques têm se acumulado imediatamente na borda da cidade, mas sem que a cidade seja tomada. Isso indica que a Rússia provavelmente já está usando amplamente as zonas externas como área temporária de operações. Mas o que analistas OSINT como eu e muitos outros perceberam é que a 136ª Brigada Russa de Fuzileiros Motorizados também está de volta ao local.
Porque essa unidade ficou por muito tempo na região de Urovo-Chansk e depois de muitos meses na retaguarda, foi reorganizada e reabastecida. O uso dela em Kostiantynivka agora mostra que Moscou prioriza cada vez mais esse setor da frente. O objetivo operacional começa a se revelar. Aparentemente, a Rússia deixou de focar em um ataque frontal imediato a Kostiantynivka e agora busca desestabilizar gradualmente a logística ucraniana a leste da cidade. Se a área amarela ficar sob controle de fogo russo constante, o abastecimento das unidades russas a sudeste de Kostiantynivka pode piorar. É aí que está o perigo do avanço lento dos russos. Frequentemente parecem pouco impressionantes nos mapas. Pequenas zonas cinzentas, infiltrações isoladas e alguns soldados que às vezes passam pela vila vizinha ganham algumas centenas de metros de terreno que talvez logo em seguida já voltem a ser disputados. Mas, do ponto de vista operacional, podem, e eu digo isso de propósito, podem também criar as condições para, semanas depois, colocar áreas inteiras de defesa sob pressão caso os ucranianos não reajam a tempo. Assim como aconteceu na época das chamadas orelhas de coelho de Dobropilja. Naquela ocasião, muitas pessoas falaram sobre uma suposta ruptura dos russos, mas eu mostrei para eles que não foi isso que aconteceu. Foi basicamente o que vemos aqui, só um pouco maior. Mesmo lá, embora sem impacto direto na linha de frente, avisei que, se os ucranianos não reagissem rápido, os russos poderiam se fortalecer. É isso que os russos tentam novamente nesse avanço na linha de frente. Agora depende da rapidez dos ucranianos em reagir ao perigo, pois se os russos entrarem e se fortalecerem na cidade, será difícil removê-los depois. E essa frase eu já poderia quase patentear. Ontem eu relatei que veículos de uma missão de ajuda da ONU em Kherson foram atacados por drones FPV. Ali, Zelensky já explicou que a Rússia devia saber exatamente qual veículo deveria ser atingido. Exatamente isso parecia, a princípio, politicamente bastante delicado, porque organizações internacionais costumam formular esse tipo de incidente de forma extremamente cautelosa. Agora, porém, surgiram novas imagens de FPV do ataque, publicadas, quem diria, pelos próprios russos, que, como eu já disse, publicaram as imagens do ataque sem esperar consequências. E com isso, a situação fica muito mais clara. Os vídeos mostram que o operador seguiu o veículo diretamente na imagem ao vivo. Não se pode mais falar em engano ou alvos indefinidos, já que estava fortemente e visivelmente identificado. Como nos ataques anteriores a veículos da ONU em Kherson, este não é o primeiro incidente. Os drones são controlados com muita precisão, tornando tudo muito rápido. O piloto vê o veículo o tempo todo, decide ativamente sobre a aproximação e o ponto de impacto e também calcula sozinho o ângulo de aproximação. Não é uma IA ou algum programa que assume o reconhecimento e a decisão sobre um ataque desse tipo. Exatamente por isso, esse material muda a dimensão política do incidente, mas não a favor da Rússia, que, como eu disse, foi quem o publicou. Para os moradores de Kherson, isso não é novidade. Ataques a veículos civis, ruas e pontos de abastecimento já fazem parte do cotidiano. A diferença desta vez é apenas que novamente um comboio internacional da ONU foi atingido e que o ataque foi praticamente documentado pelo próprio material em vídeo dos agressores. Especialistas afirmam que isso pode ser especialmente embaraçoso para Moscou internacionalmente. Mas eu acho que isso dificilmente fará diferença, pois, como já disse, os últimos ataques também foram contra veículos da ONU e acabaram mais ou menos em nada. Os soldados russos já assumem que vencerão a guerra, sobretudo os pilotos de drones, que não participam diretamente dos combates na linha de frente, ou seja, combate entre homens ou entre homem e drone. Por isso, eles também acreditam que, em caso de vitória, não serão responsabilizados de qualquer forma. E do lado russo, tanto faz se eles atacam civis ou não. A Rússia não vai responsabilizar seus próprios soldados aqui. Então, no momento, estamos praticamente impotentes, se tudo continuar como está. Na noite do dia 15, em maio, drones ucranianos aparentemente lançaram uma série incomum de ataques a alvos militares russos. Segundo informações, foram realizados 55 ataques contra 23 diferentes alvos na Crimeia, em Taganrog e em Yeisk.
Os alvos atingidos foram principalmente um avião anfíbio BE-200, um helicóptero K-20 e 7 vários sistemas de defesa antiaérea, além de navios de transporte de munição no porto de Berdiansk. O mais interessante é, sobretudo, a escolha dos alvos. Aqui, aparentemente, não se tratava de explosões simbólicas isoladas, mas sim da capacidade que a Rússia precisa para controlar e abastecer o Mar Negro e o Mar de Azov. A perda de um helicóptero K-20 e 7 ou de um B-200 não afeta apenas qualquer equipamento no campo de aviação. Essas plataformas fazem reconhecimento, transporte, salvamento marítimo e operações costeiras, sendo especialmente importantes para os deslocamentos militares ao longo dos territórios ocupados. Ainda mais significativo pode ser o ataque a sistemas de defesa antiaérea como o Tor M2 ou o Pantsir 1. Isso gera um efeito duplo. Primeiro, as zonas protegidas deixam de estar cobertas e, em seguida, as áreas adjacentes automaticamente se tornam mais vulneráveis a novos ataques. Assim, pressiona-se temporariamente toda a zona de defesa. O ataque ao navio de munição em Berdiansk segue esse padrão. A Rússia precisa transportar suprimentos com flexibilidade pelas áreas costeiras do sul, e cada ataque à logística marítima complica ainda mais. Exatamente essa cadeia de suprimentos entre a Crimeia, a região de Azov e a linha de frente. Também chama a atenção a amplitude operacional do ataque. Crimeia, Taganrog e Berdiansk não ficam exatamente lado a lado. Os ataques obrigam a Rússia a monitorar e proteger várias áreas ao mesmo tempo, e isso volta a ser uma grande sobrecarga para a defesa antiaérea, a marinha e a logística militar simultaneamente. Apoiem a campanha de doação e ajudem a proteger o espaço aéreo. Obrigado aos assinantes, membros e equipe All Go Crew. Agradeço especialmente ao Tenente-Coronel Renick Silla e Dietrich Ferdi Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.